Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos 3 vídeos por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com nossa aula 167 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos trabalhando no momento com a função logarítmica e hoje nós vamos fazer mais uma aula envolvendo gráficos da função logarítmica. Bom turma, primeiro eu gostaria de fazer uma observação aqui sobre um exercício que nós fizemos no final da aula passada, que é o seguinte: nós tomamos a função definida aí da forma f de x igual ao logaritmo de 4x menos 1 na base 3, né? Nós mostramos que o maior domínio possível da função era esse aqui, e com base nisso nós argumentamos que essa função seria bijetora e aí construímos a função inversa, né? Trocando x por y e y por x. E aí a inversa da função logarítmica saiu essa função exponencial. Nós construímos o gráfico da função logarítmica, apareceu uma assíntota exatamente aqui na reta x igual a 1/4, tá ok? Por que apareceu isso? Porque aqui não é x que está aparecendo, é 4x menos 1. Então nós acabamos de fazer um deslocamento no gráfico aqui. Nós discutimos tudo isso na aula passada. E aí, a partir da inversa, pessoal, nós traçamos na aula passada o gráfico da função inversa. Mas eu acabei não deixando muito claro naquele gráfico que aqui nós temos uma assíntota horizontal para a função f-1, né? Então, para a função f nós temos uma assíntota vertical e para a função f-1 nós temos uma assíntota horizontal, que é exatamente em y igual a 1/4. Por quê? Porque à medida que esse x vai se tornando pequeno, tornando pequeno, esta parte 3 elevado a x, ela vai se tornando cada vez mais próxima de zero, porém nós temos esse termo mais 1/4 aqui que acaba tendo um deslocamento também do gráfico tradicional da função exponencial que vai se aproximando do zero. Na verdade aqui ele vai se aproximando de y igual a 1/4, né, que é esta reta aqui, tá? Então tem esse detalhe aqui, existe essa assíntota aqui também, horizontal, tá ok? Para o gráfico de f-1. Mas de fato o que vai acontecer aqui é uma simetria, né, perfeita aí, em relação à reta y igual a x. Né? Então a função e a sua inversa são simétricos em relação à reta y igual a x, a bissetriz dos quadrantes ímpares. Bom, hoje nós vamos fazer mais um exercício parecido com esse, tá? Mas antes eu quero abordar alguns outros aspectos com vocês. Bom, eu queria comentar com vocês, pessoal, um tipo de exercício em que ele pergunta o domínio da função logarítmica, tá ok? Na aula passada nós fizemos aquele exercício, né, para trabalhar com o gráfico, que eu acabei de comentar aqui um detalhe com vocês, né? Mas na aula passada não apareceu incógnita aqui na base, né? Bom, então, qual é o domínio? Nós vamos ter que colocar as condições. As condições de existência do logaritmo, pessoal, é o seguinte: a nossa base maior do que zero e diferente de 1. Então a nossa base ela deve ser maior do que zero e diferente de 1. Por outro lado, o nosso logaritmando ele deve ser maior do que zero. Ora, se 3x menos 6 é maior do que zero, então 3x é maior do que 6, e daqui o 3 vai passar dividindo, vai ficar x maior do que 6 sobre 3, que implica x maior do que 2, né? 6 dividido por 3. Então, por um lado, nós temos que x deve ser maior do que zero. Por outro, x diferente de 1 e por outro, x maior do que 2. Note que todas essas condições elas devem ser satisfeitas simultaneamente. Então, o que vigora entre essas duas condições aqui, né, podemos chamar aqui a condição 1, né, que é referente à base, e a condição 2, que é referente ao logaritmando. Entre essas duas condições aqui, o que vigora aqui é o e, né? Nós temos que ter as duas condições simultaneamente. Para isso, pessoal, nós trabalhamos já com casos parecidos com esse, né, ao longo do curso, em que nós tínhamos que estabelecer condições válidas aí para as diversas restrições, né? Nós tínhamos que achar a intersecção, na verdade, né, entre essas condições. E nós aprendemos, em geral, a fazer com o varal, né? Nós montamos um varal, colocamos a primeira condição numa linha, colocamos a segunda condição na outra linha, e aí nós fazemos uma terceira linha em que nós calculamos, nós encontramos a intersecção, realmente intersectando, né, as duas condições aí, nas duas linhas. Em diversas situações do nosso curso já nós trabalhamos dessa forma. No entanto, aqui, pessoal, em algumas situações, o varal acaba sendo dispensável, tá ok? Veja que se nós desenharmos uma única reta, colocarmos aqui o 0, e aqui o 1, e aqui o 2, né? Que são os elementos que aparecem, o 0 aqui, o 1 e o 2. Ora, nós queremos que o nosso x seja maior do que 0 e também que ele seja maior do que 2.
Ora, é claro que ele ser maior do que 0 e maior do que 2, ele sendo maior do que 2, automaticamente ele já é maior do que 0. E detalhe, ele sendo maior do que 2, ele também é diferente de 1. Então a condição x maior do que 2, ela acaba satisfazendo todas as condições aí, ok? Então o domínio dessa função é x maior do que 2, tá ok? Eu vou apagar essa reta aqui, né, que nós fizemos. Então o domínio da função f, eu vou escrever na forma de intervalo, um intervalo que vai do 2 até infinito, tá? Que nós podemos escrever também na forma de conjunto, né, analítica, na forma por extenso, né, digamos, x pertence aos reais, tal que x é maior do que 2, tá ok? Então esse seria o domínio da nossa função aqui, o maior domínio possível, na verdade, né, porque qualquer subconjunto desse maior domínio possível pode ser aceito como domínio. O que não pode ser pego só são valores abaixo, né, do 2 ou eventualmente iguais a 2, porque aí nós vamos estar furando aí a condição de existência do logaritmo. Esse segundo exemplo, nós temos a função g de x com o logaritmando ali 4x² menos 16 e a nossa base é x menos 3. Então nós temos que colocar as duas condições. Vou chamar, como eu fiz aqui, de 1 e 2. A condição 1, ela impõe que a nossa base ela deve ser maior do que 0 e diferente de 1. Vamos resolver aqui. X menos 3 maior do que 0, isso implica x maior do que 3. E x menos 3 diferente de 1, isso implica x diferente de 3 mais 1, que é 4, ou seja, x diferente de 4, tá ok? E a nossa segunda condição do logaritmo, né, condição de existência, diz respeito aí ao logaritmando, tá ok? O nosso logaritmando, que é 4x² menos 16, ele deve ser positivo, deve ser maior do que 0. Ora, aqui, pessoal, nós temos uma inequação do segundo grau que nós já estudamos quando nós estudamos a função do segundo grau, tá ok? Bom, para simplificar essa inequação, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividi-la por 4, tá? Isso é permitido, tá? Nós temos uma inequação, podemos dividi-la por 4, porque nós vamos dividir todos os membros por 4, isso não vai alterar o sinal da desigualdade. Então aqui nós vamos ficar com x² dividido por 4, né? E 16 dividido por 4 é 4. Isso maior do que 0. Então facilita, né? Nós ficamos com números menores. Agora, na verdade, nós temos que estudar o sinal dessa função quadrática, que é definida por x² menos 4. Quando nós igualamos x² menos 4 a 0, nós encontramos como raízes os seguintes valores. Esse menos 4 vai passar para o outro lado como 4, né? E aí o x² vai passar mais ou menos raiz quadrada de 4, que é 2, né? Então o x, na verdade, é mais ou menos 2, tá ok? Essas são as raízes. E aí nós desenhamos um eixo, né? Basta o eixo horizontal para o estudo do sinal de uma função, né? Porque no estudo do sinal só importa se a função está para cima ou para baixo do eixo, né? E as nossas raízes ali que aparecem são menos 2 e 2. O nosso A aqui é positivo, portanto a concavidade da nossa parábola é para cima. Então aqui nós temos valores positivos, aqui negativos e positivos. E nós queremos os valores positivos, portanto nós queremos x menor do que menos 2 ou maior do que 2, tá ok? Agora sim, pessoal, nesse caso sim faz jus a construção de um varal, né? Porque envolve várias situações aí, então é melhor a gente construir um varal para a gente poder analisar melhor a intersecção entre essas diversas condições aí. Para isso eu vou apagar esse item A aqui. Bom, como é que nós construímos o varal, pessoal? Coloquei uma linha para a condição 1, que é a condição que estabelece aí para a base do logaritmo. A condição 2, que estabelece aí a condição para o logaritmando, a existência do logaritmando. E 1 intersecção com 2, né? 1 e 2. Né? Isso aqui por abuso de linguagem, tá, pessoal? Isso não seria correto nós colocarmos uma intersecção que é uma intersecção entre conjuntos, mas nós estamos entendendo cada uma dessas linhas aqui como conjuntos, né? O conjunto dos valores que estão naquelas que satisfazem determinadas condições. Bom, a primeira condição diz o seguinte, que o x deve ser maior do que 3, porém diferente de 4, né? Então eu já vou colocar bola aberta aqui no 4. Então, maior do que 3 e diferente de 4. Então aqui está representada a condição 1. A condição 2 diz que o x deve ser menor do que menos 2 ou maior do que 2.
Então, menor do que menos 2, bola aberta, menor do que menos 2. Ou então, maior do que 2, bola aberta também. Bom, nós queremos satisfazer as duas condições, portanto, nós vamos pegar exatamente bola aberta aqui, né, para vir com esta condição, vai para a direita, né, maior do que 3. Porém, o x igual a 4 não está nesse conjunto aqui, né, na condição 1. Então, ele deve aparecer também bola aberta aqui, ok? Então, esse é o nosso domínio. X é maior do que 3 e x é diferente de 4. Então, aqui nós colocamos o domínio da função g. Nós podemos escrever desta forma: x pertence aos reais, tal que x é maior do que 3 e x é diferente de 4. E podemos colocar uma notação mais abreviada, né? Que é o conjunto dos elementos que vão do 3 até o mais infinito, né? Mas nós temos que tirar desse conjunto o 4. Então nós subtraímos o conjunto que contém o número 4. Então 3 infinito menos o 4. Bom, então esse tipo de exercício aqui envolvendo domínio de função, né? Algo interessante, pessoal, que nós já vimos no nosso curso até o momento, com relação a domínios de funções, nós já temos 3 condições que nós podemos analisar aí quando um exercício pedir para nós determinarmos o domínio de função. Já frisei para vocês bastante, né, que quando se pede um domínio, na verdade se pede o maior domínio possível, porque uma vez determinado esse maior domínio possível, que é o domínio de definição daquela função, qualquer subconjunto desse domínio vai servir como domínio também. Então nós já vimos 3 situações nesse curso para nós estabelecermos o domínio de definição de uma função. Primeiro nós vimos que um denominador ele deve ser diferente de zero. Então, sempre que nós tivermos uma variável x no denominador, deve ser diferente de zero. Quando nós tivermos a variável dentro de uma raiz com índice par, por exemplo, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, também nós devemos ter o quê? O radicando que está dentro daquela raiz deve ser não negativo, deve ser maior ou igual a zero. Nós vimos essa condição também, em particular, quando nós estudamos radiciação e também, em particular, quando nós trabalhamos aí com as equações irracionais. E agora nós estamos vendo com relação ao logaritmo. Então nós sabemos já, com relação à função logarítmica, a nossa base ela deve ser maior do que zero e diferente de 1, e o logaritmando deve ser maior do que zero. Portanto, se um exercício eventualmente misturar uma função envolvendo logaritmo, envolvendo raiz, índice par e envolvendo variáveis no denominador, vocês já sabem como fazer. Basta estabelecer que essas condições que eu acabei de falar, e aí, se for difícil estabelecer de uma maneira simples aí, né, a intersecção entre todas essas condições, montar um varal e aí ver qual vai ser a intersecção das condições. Pessoal, esse exercício aqui é o seguinte, ele pede para esboçar o gráfico dessa função aqui, y igual a logaritmo de x mais 1 na base meio. Bom, ele não falou nada sobre domínio, né, dessa função. Quando ele não fala nada, geralmente, pessoal, o que nós consideramos é o domínio de definição dessa função. Então aqui no caso nós temos o seguinte, x mais 1 ali no caso, né, que é o logaritmando, ele deve ser positivo. Ora, isso implica que o x deve ser maior do que menos 1. Isso significa que se nós chamarmos essa função de f de x, essa função f de x, ela terá como domínio o conjunto dos valores maiores do que menos 1, ou seja, o conjunto que vai do menos 1 até o mais infinito, e como contradomínio, ou conjunto imagem, na verdade, os números reais, tá ok? É uma função bijetora, tá ok? Que ela é injetora e sobrejetora, né? Então nós temos já a nossa função bem definida. Agora, para nós considerarmos o gráfico, como é que nós fazemos aqui? Vamos desenhar os eixos cartesianos, y e x. Aqui está a origem, né, o zero. Bom, a nossa base ela é meio. Portanto, nós vimos na aula passada que quando a base está entre 0 e 1, no caso do logaritmo, nós temos a função decrescente, né? Então o formato do gráfico vai decrescendo, né? Tem um caimento aí, né? Nós vimos 2 formatos básicos de gráficos de função logarítmica. Quando a base está entre 0 e 1, né? E quando a base é maior do que 1, acaba sendo esse formato, né? Então são esses os 2 formatos básicos. Então aqui, como a nossa base ela é menor do que 1, né? Está entre 0 e 1, então nós sabemos que o formato é decrescente.
como a função está definida para x maior do que menos 1, né, geralmente o logaritmo está definido para x maior do que zero. Por isso nós temos uma assíntota no eixo y, no próprio eixo y. Neste caso, a nossa assíntota vai estar no menos 1, tá ok? Então aqui vai estar a nossa assíntota, ok? E onde é que o gráfico vai cruzar, né? A reta, na verdade, é x igual a menos 1, né? Ele vai se aproximando desta reta e ele cruza em algum ponto aqui do eixo das abscissas, ele cruza, né, em algum ponto que nós temos que descobrir. Nesse ponto em que ele cruza, o nosso y é zero. Olhando para essa propriedade L1, para que o logaritmo seja igual a zero em qualquer base, o nosso logaritmando deve ser igual a 1. Então nós fazemos o seguinte, nós impomos que x mais 1 seja igual a 1, ok? Quando nós impomos que x mais 1 é igual a 1, na verdade o x é igual a zero. Relembrando aqui, né, por que nós estabelecemos essa condição? Porque o y, nessa situação, que é logaritmo de x mais 1 na base meio, ele é igual a zero, né? Porque x mais 1 sendo igual a 1, logaritmo de 1 na base meio é zero, tá ok? Então nessa situação ele é zero. Mas o que importa é que nós encontramos o ponto x igual a zero aqui, né? Que é esse ponto aqui. Então nós temos uma função que é decrescente, ok? E cruza exatamente o eixo das abscissas no zero, né? Então nós temos uma função com esse formato aqui, um gráfico, né? Com esse formato aqui. Ele vai passar pelo zero aqui e vai seguir o formato padrão aí do gráfico da função logarítmica, né? Então ele passa aqui pelo zero, né? Aqui ele tem uma assíntota e aqui ele vai decrescendo infinitamente aqui. A título de curiosidade, nós podemos calcular um ponto dessa função aqui, né? Por exemplo, se nós calcularmos aqui o ponto 1, né? Quando x é 1, nós temos logaritmo de 1 mais 1, logaritmo de 2. Logaritmo de 2 na base meio é menos 1, né? Porque meio elevado a menos 1 é exatamente 2. Então, este ponto aqui é exatamente menos 1, né? Se vocês observarem bem, até que ficou com uma escala boa até o gráfico aqui, né? Então, quer dizer, o formato dele é relativamente próximo deste aqui, tá ok? Bom, pessoal, então nós fizemos já mais um gráfico aí. Se vocês quiserem, depois vocês podem até encontrar o gráfico da função inversa aqui, da logaritmo de x mais 1 na base meio, né? Que vai ser aqui, vai ser simétrico em relação à reta y igual a x, tá ok? Bom, então é isso, pessoal. Então, com isso, nós finalizamos essa parte de gráficos de funções logarítmicas. Na próxima aula, nós vamos estudar as equações logarítmicas, tá ok? Um outro tema muito importante aí. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!